Olá, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, sejam bem-vindos ao canal para estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Estamos na primeira parte, em noções preliminares, no capítulo 4 dos sistemas. O item que estamos estudando é o 46. Logo após, veremos o comentário do Espírito Miramês da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Nesse item, Allan Kardec está falando do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. E ele continua após a pergunta 9 do item 46, dizendo o seguinte: acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quando mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam por não o acharem tão feio como o imaginavam. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para quem todos os que não lhes são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as manifestações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo do que sobre os que concernem aos do outro? Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu o melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo se mostre impotente, forçoso é se deixem passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com o judeu, pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o Espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os Espíritos mais do que a alma dos homens e não sendo esses perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos, é isso motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. E o espírito Miramês diz: o homem inteligente e evoluído deve colocar em xeque os preconceitos humanos e as teorias forjadas pelas religiões
por simples interesses. A sua razão apurada na justiça analisa e entrega ao bom senso para escolher o melhor, não escolhendo segundo as convicções formadas por mente que não alcançaram a verdade. Foi o que aconteceu com Allan Kardec, que não se filiou a velhas teorias, mas estava sempre buscando a verdade. O que observamos é que qualquer sistema que vier de encontro às colunas teológicas das religiões é rejeitado sem raciocínios. Esquece-se do progresso os homens que dirigem os povos como pastores. Se desejamos o melhor para a humanidade, precisamos buscar esse melhor onde ele estiver, mesmo que contrarie os nossos interesses pessoais, mesmo que a nossa vida entre em jogo e lutemos até o sacrifício. Como acreditar que somente nós estamos com a verdade, se Deus é um sol espiritual que aquece em todos os rumos? O mundo está cheio de teorias. Ocupemo-nos com as melhores, sem inventivas passageiras, e avancemos com Jesus, que Ele nos ajuda a conhecer a verdade mais de perto. Deus nos deu razão e discernimento para usarmos esses dons espirituais nas nossas escolhas, compreendendo que a nossa vida depende também de nós mesmos, dos nossos esforços, para despertarmos os valores que dormem na nossa intimidade. O tempo que gastamos em analisar a vida alheia é tempo que perdemos na modelagem dos nossos sentimentos. Convém à criatura, principalmente ao médium, não esquecer de convidar Jesus em todos os seus pensamentos, palavras e obras e estar presente, ajudando-o a pensar, falar e viver, para que fique ele consigo para sempre, vibrando em seu coração. O medianeiro espírita deve montar guarda em torno da sua própria vida contra as influências malfazejas que partem de muitos rumos. A sua sensível mente não deve deixar que as paixões inferiores usem seus canais mediúnicos em se servindo de motivo de escândalos. O melhor meio de se livrar dos escolhos da mediunidade é o trabalho com o amor, é a caridade bem conduzida, é o perdão com dignidade. O médium previdente ajusta todos os seus passos à luz da honestidade, de sorte a criar uma defesa espiritual contra todos os inimigos da obra do bem, compreendendo a justiça do Criador, de que aquilo que semeamos, colhemos. O bom senso nos convida a verificar as sementes lançadas ao solo das consciências. Se insuflarmos ideias falsas nos companheiros em caminho, certamente colheremos o que semeamos em tal dimensão e reconheceremos que partiu da nossa mente e está voltando para onde nasceu, como filho dos nossos sentimentos. Se já sabemos dessa verdade, o que fazer? Pedir ajuda a Jesus, mas não ficar somente na influência do pedido e trabalhar com os próprios esforços para melhorar as condições de realizações espirituais. O sistema otimista da época de Allan Kardec, elaborado por aqueles que combatiam o espiritismo, se posta no outro extremo do sistema pessimista ou demoníaco. De um lado se dizia que as comunicações que os médiuns recebiam eram de demônios e do outro que eram de anjos. E a verdade nos mostra as duas teorias em plena função como fenômeno a se mostrar pelos dons mediúnicos. Os que acham que os médiuns somente recebem demônios rotulam o espírito zombeteiro ou ignorante com este nome, referindo-se a uma casta de entidades inferiores que nunca se converterão ao amor, que não mais voltarão ao bem comum, que nunca mais se transformarão. E aos que dizem que são somente espíritos bons, os que se comunicam, dizemos que é uma ideação enganosa. Talvez exista um perigo maior por aceitar sem analisar
o conteúdo das mensagens recebidas pelas vias mediúnicas. Eis que o julgamento dessas formas corre perigo por desvirtuar a verdade que a tudo analisa, ponderando para que não caia na armadilha das falsas ideias. É bom nos lembrarmos de Paulo, o apóstolo, quando disse: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 a 22. O julgamento, no caso, somente é permitido quando julgamos a nós mesmos, em se assegurando a nossa estabilidade espiritual para que a mediunidade se eleve, ganhando a plenitude da própria vida mediante a vida de nosso Senhor Jesus Cristo.